Oi pessoal, Marcelo Serrano aqui, analista no Research do Itaú BBA, e a gente está em mais um episódio do podcast Itaú Views, direto aqui de Nova York. Vocês acompanharam vários conteúdos aí na semana passada e hoje no podcast a gente traz uma discussão mais ampla sobre um pouco do ambiente que a gente viu lá em Nova York, apetite dos investidores para os ativos no Brasil, falar um pouco sobre cenário econômico e tentar extrair um pouco da percepção final aí do evento, com base aí na visão dos gestores convidados que participaram, e hoje a gente conta aqui com a participação do Felipe Perdigão, que é fundador e portfólio manager na Mar Asset. Perdigão, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo. Prazer aí contar com a tua presença aí. Acho que para a gente começar top-down aí, eu queria perguntar qual o peso e como você viu os temas globais incorporados aí nas discussões que você participou, se a gente colocar nessa equação aí juros americanos, um pouco de economia chinesa, quanto tudo isso pesou, quanto o pessoal queria saber dos temas domésticos e qual que é a tua visão aí? Tá bom, vamos lá. Eu acho que de uma maneira geral, você tem um grande debate hoje no mercado sobre o que a gente pode chamar da gravidade dos ativos de risco, né? Que é os juros americanos, que é a baliza para o custo de capital de qualquer ativo de risco no mundo. E sem dúvida esse continua sendo um grande tema. Mas eu acho que diferente do que a gente via no início de 23 ou fim de 22, onde a gente ainda tinha bastante incerteza sobre qual era o nível que essa gravidade, né, que os juros americanos iam parar para trazer a inflação ou para gerar alguma desinflação. Eu acho que hoje é um momento um pouco diferente. Assim, a gente vê desde do início desse ano, fim do ano passado, o debate de quando o Federal Reserve vai começar a cortar juros ou não, mas é um tipo de debate completamente diferente do que a gente tinha no início do ano passado, fim de 22, que era aonde vai parar, né? Como que a inflação volta para a trajetória de tentar atingir a meta. Então, acho que, de fato, esse é um assunto importante para a precificação dos ativos de risco de uma maneira geral, mas o que eu acho interessante é que hoje você consegue focar mais nas histórias empresariais de uma maneira geral, você consegue entrar mais no detalhe micro de cada uma das empresas que você está conversando, porque você já chegou a um certo equilíbrio que facilita, né, a volta do foco para as atividades empresariais, né? Eu acho que esse é um pouco inclusive do que a gente tenta fazer na Mar, né? A gente tenta combinar esses dois mundos. Eu faço a parte de ações, o Bruno Coutinho, meu sócio, faz a parte macro, né, num fundo só, numa estratégia só. E de uma maneira geral, a gente até acredita que a gente está mais próximo do início do ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, o que consequentemente vai afetar todos os ativos de risco no mundo, do que a gente até acha que o mercado imagina. Então, eu acho que aqui em Nova York, né, assim, eu acho que um pouco do debate, que é o tema, na verdade eu tenho aproveitado para voltar a entrar com mais detalhe, com mais profundidade nas teses empresariais, para tentar procurar as oportunidades que hoje aparecem e algumas distorções de preço que aparecem como consequência de 2, 3 anos muito intensos macro, né, onde a grande baliza estava meio perdida, ninguém sabia onde ia parar, e eu acho que isso gerou algumas distorções de preço e algumas boas oportunidades de investimento depois de 2, 3 anos, né? Assim, acho que foi com muita dor, mas acho que a gente está chegando próximo desse momento de encontrar boas histórias empresariais. Então esse tem sido, eu acho que o grande foco aqui da conferência, e enfim, eu acho que tem bastante coisa legal acontecendo. Eu acho que assim, é consenso essa parte de valuation, né? O quão descontados estão esses valuations de boas empresas brasileiras. Por outro lado, há muita espera por esse, talvez, driver para um rally da Bolsa, que é a queda dos juros nos Estados Unidos e também no Brasil, mas tem algum outro gatilho que pode
antecipar um movimento positivo para a Bolsa? E queria perguntar também como você compara otimismo dos investidores brasileiros com estrangeiros, considerando suas interações aqui, porque se a gente recapitular vários momentos, a gente sentiu um pouco o investidor brasileiro mais cauteloso se comparado com o gringo, muito porque também acompanha no dia a dia os headlines ali, né? Enfim, como é que você mediu isso e o que você vê de potencial gatilho aí para ajudar a Bolsa, além da parte política monetária? Eu acho que continua sendo verdade, tá? Essa afirmação. Mas de uma maneira geral, assim, Marcelo, pelo menos no meu ponto de vista, na minha maneira de investir em ações, eu acho que é muito difícil antecipar os gatilhos, né? Eu acho que você tem que ser bastante disciplinado na sua maneira de investir, procurar boas histórias que são assimétricas, que te dão uma boa relação risco-retorno para a história micro. E o que a gente tenta fazer, até mesmo quando o tema é macro, usar instrumentos macro para fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente está aplicado em juros americanos, acreditando, né, que eventualmente esse ciclo de afrouxamento monetário vai começar ainda esse ano. A gente vê risco, sim, a gente vê um equilíbrio meio instável no Brasil, né, seja de inflação, seja como consequência do mercado de trabalho apertado, seja no fiscal, né, que eu acho que é um grande tema. E a gente acha que a gente pode encontrar uma boa simetria, por exemplo, tomando juros longos, ou seja, se protegendo para eventualmente um cenário de estresse com os juros longos no Brasil abrindo, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar histórias empresariais muito interessantes que o carrego está a seu favor. Né, que então, assim, que por mais que, de fato, né, é claro que se a reprecificação acontecer mês que vem, né, o retorno, né, sobre o seu investimento vai ser muito mais rápido realizado, vai ser muito melhor, né, óbvio, né, assim, a tua TIR, o teu retorno anualizado, você antecipa aquele ganho, aquilo é muito poderoso. Mas se você consegue encontrar histórias que te dão um bom carrego para esperar esse momento, mas ser bem remunerado ao longo do tempo, é claro que com volatilidade, é claro que, né, você tem que conseguir dimensionar bem os riscos para poder navegar essa volatilidade, mas acho que no Brasil hoje você tem histórias com fluxo de caixa muito previsível, com crescimento, né, na mão de excelentes gestores, né, em empresas que têm oportunidade de alocação de capital e que você consegue, né, alocar seu capital naquelas empresas que te dão um bom carrego para eventualmente esperar esse momento. Agora, quando isso vai acontecer e como vai acontecer, sempre é muito difícil. O que a gente sabe hoje é que, né, o que as pessoas gostam de falar, né, do técnico do mercado, né, assim, o que a gente sabe hoje é que a gente vem de um período de um período longo de retirada de capital da Bolsa, né, no Brasil, seja por resgate em fundos de ação, multimercado, seja porque, né, o tal do fluxo estrangeiro ele acaba ficando muito sensível à taxa de juros americana, mas a gente sabe que, de fato, nos últimos 2, 3 anos, né, esse movimento é de retirada de capital da Bolsa. Então, isso deixa, eu acho que um posicionamento mais leve para, eventualmente, algum gatilho fazer as ações reprecificarem. Mas, pelo menos da nossa maneira de fazer a gestão, tentar acertar esse movimento, eu acho que é um jogo mais difícil. Você pode acertar uma vez ou outra, mas num jogo repetido, né, para você, ao longo do tempo, compor capital e olhar no horizonte mais longo e fazer aquela história de uma maneira repetida e consistente, acaba ficando mais difícil. Então, o que a gente tenta fazer é alocar capital em empresas que ajudam a gente a navegar, né, no qual a história empresarial para a gente faz muito sentido, e combinar isso com posições macro, né, com posições que reflitam uma visão macro e que também facilitem a navegação dos mercados e da volatilidade. É claro que com volatilidade faz parte, né? A gente é um fundo que toma risco, que tenta ganhar retornos excedentes altos, então acaba que nem sempre a gente vai estar acertando de uma maneira, no curto prazo, de uma maneira recorrente, mas isso faz parte da gestão de risco. Assim, se vai ser um corte de juros americano que vai reprecificar a Bolsa brasileira, eu não sei, mas quando eu olho para a simetria, eu acho que essa é a maneira que a gente tem que pensar. Eu acho que tem
lugares legais de se estar, sem precisar inventar muita roda, sem precisar estar em turnaround, sem precisar estar em histórias um pouco mais difíceis, com baixa previsibilidade. Eu acho que hoje tem boas oportunidades em histórias que são mais fáceis, mais safe no Brasil. Por conta do desconto de valuation. Por causa do desconto, porque quando o jogo fica mais confuso, quando você tem um grande tema macro ditando os preços de mercado, e que era para ser assim mesmo, nos últimos 2, 3 anos, assim, mesmo eu, que olho, meu objetivo é olhar o tal do bottom-up em ações, olhar as empresas, olhar quem são os executivos e tal. Enquanto você tinha uma incerteza muito grande de qual era o teu custo de capital, aquele é o tema que realmente vai ditar a precificação dos ativos, Mas como isso aconteceu de uma maneira muito forte nos últimos 2 anos, ao meu ver, isso gerou algumas oportunidades, porque foi meio across the board. E aí, conforme isso vai, essa história ela vai normalizando, ela vai se acalmando, eu acho que os investidores, de uma maneira geral, com menos incerteza, eles falam assim, bom, peraí, onde é que estão as distorções? E aí, seja porque o fluxo volta, seja porque sei lá, o teu custo de capital ficou mais baixo, o teu custo de capital ficou mais baixo porque os juros começou a cair, os ativos reprecificam de uma maneira com calma. Mas o Brasil, de fato, hoje tem risco, assim, não à toa tem essas oportunidades. Assim, se não tivesse nenhum risco, eu acho que os preços dos ativos seriam outros. Mas a maneira correta, para mim, na nossa visão na Mar, é combinar as histórias empresariais com algumas posições macro que reflitam melhor eventualmente a estabilidade macro do Brasil ou uma visão macro sobre os juros nos Estados Unidos. Legal. E pegando como gancho esse teu desafio de fazer o bottom-up, como vocês montaram a agenda aqui na conferência? Que perfil de empresa vocês fizeram questão de conversar? Teve alguma predominância setorial? Como é que foi a estratégia aí? Acho que antes de mais nada, a coisa mais importante da agenda esse ano foi a conversa com o Kelly Slater e com o Rickson Grace. Essa foi... a combinação jiu-jitsu e surf ali foi bem acertada, Mas brincadeiras à parte, como eu falei, eu acho que esse ano, pelo menos ao nosso veleiro na Mar, foi tentar buscar as oportunidades de empresas com fluxo de caixa muito bem previsíveis, de preferência empresas com controladores ou empresas com executivos que têm um elemento muito grande, que combinassem a oportunidade de alocação de capital. Então, invariavelmente, você acaba caindo em utility, você acaba caindo... Eu acho que uma grande diferença desse ano para o ano passado, por exemplo, no nosso pipeline de estudo, são os shoppings. Eu acho que tem oportunidade ali bastante interessante. Então, eu acho que esse foi um ponto diferente. Mas a gente está... E financials, eu acho que é um tema que continua sendo importante, seja nos incumbentes ou nos challengers. Assim, o Nubank não está aqui na conferência, mas obviamente é um grande tema. Então, esses foram os principais setores que a gente olhou aqui na conferência e que reflete um pouco dessa nossa percepção de onde estão as oportunidades. E nesse grupo mais doméstico mesmo, de growth, tirando a parte de shoppings que captura um pouco disso, tem alguma coisa que de repente surpreendeu, que teve presente na tua agenda, ou você acha que ainda esse grupo de companhias seria mais para um segundo momento, onde um movimento de alta na bolsa e de reprecificação se apresente mais claro? Eu acho que é tudo questão de risco-retorno, como eu falei. Então, de novo, eu acho que hoje você pode encontrar oportunidades numa Equatorial, numa Energisa, assim, distribuidoras de energia elétrica que tem um retorno implícito muito alto, assim, um fluxo de caixa muito bem definido, com oportunidade de realocação de capital. Uma história que a gente gosta bastante é a Alupar, de há algum tempo. Assim, nada mais é do que
é uma linha de transmissão que precisa de um cachorro e um segurança. Assim, são contratos muito bem definidos, você consegue botar na planilha, entender qual é o retorno daquele contrato. Isso está te dando um retorno de 10,5% real, né, esperado, que parece praticamente um muito bonde, alto. né? É um bonde com 10,5% real, né? Assim, é um carrego muito bom. Mas que também, eventualmente, tem a oportunidade de alocação de capital, da necessidade de construção de linha de transmissão na América Latina, porque eles não olham só para o Brasil. Né? Acho que é uma consequência natural do mundo, da nova matriz energética com os renováveis, com intermitentes. Então, essa é uma história que a gente acompanha já há bastante tempo e continua gostando. E eu acho que a história do growth, pelo menos no nosso ver, onde ainda tem uma boa relação risco-retorno, está no financials, está nos challengers, nos neobanks ali. Nos neobanks. Eu acho que hoje tem uma combinação de alguns incumbentes que estão com maior dificuldade, né? E especialmente no Nubank, mas eu acho que isso vale para o Inter também, mas especialmente no Nubank, né? Um banco que encontrou um modelo de negócio muito interessante, né, para a base da pirâmide. Né, eu acho que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, conseguiu mudar significativamente, né, o modelo de negócio, a rentabilidade, seja tanto na parte, né, de redução de fundo, seja ou na parte de monetização da carteira com novos produtos. Né, então, é uma combinação muito poderosa que eu acho que tem um ciclo virtuoso, dado a baixa estrutura de custo, que ele continua crescendo e ganhando market share. Mas eu acho que uma história que talvez seja menos famosa ou menos perceptível do ponto de vista de growth também é o próprio, dentro de financials, é o próprio BTG Pactual. Né? Então, assim, é engraçado, a gente tem uma posição relevante para o fundo desde o início do fundo, que foi a cota 1 do fundo foi em 2019, fevereiro de 2019. Naquele momento, a maior posição individual do fundo era a BTG Pactual. Né? E a gente basicamente carregou, não como maior posição, mas a gente carregou a posição até hoje, então já tem aí mais de 5 anos a posição. E naquela época a gente, né, comprou um banco que valia 25 bi de reais e tinha um lucro de 2.800, ou seja, próximo de 10 vezes. E hoje a gente compra um banco que vale 125 bi de reais, né, e tem um lucro de 12 bi e meio. Né? Então, o múltiplo é o mesmo, é basicamente o mesmo. Né? É claro que você sair de 2.800 de lucro para 12 bi e meio e você sair de 12 bi e meio para 40 bi, são desafios diferentes. Uhum. Mas quando a gente olha, a gente vê aí numa história que está crescendo 20% ao ano, né? No múltiplo baixo, 10 vezes PI, né? Com retorno alto. Com uma carinha de value também que dá uma segurança ali, né? As pessoas ainda olham, né? Assim, o múltiplo baixo, né? Assim, são 10 vezes PI. E que ainda tem bastante marketing para ganhar. Né? Assim, parece ser um banco grande, parece ser uma história antiga, mas não é verdade. Assim, né? A franquia em si está indo super bem, os depósitos, no primeiro tri foi um sucesso, os depósitos continuam crescendo, que é um bom sinal da construção da franquia. Né? Hoje você está falando de um banco que tem menos de 200 bi de carteira de crédito, né? Pensando só em PJ, ainda muito no hardcore. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma carteira de PJ do Bradesco, é 500 bi, né? Do Itaú é 500 bi. Então, assim, você tem ainda bastante market share para continuar ganhando, para descer na pirâmide. Então, uma história que tem uma boa simetria, mas tem growth. Então, o growth, no nosso ver, tem sido mais nessa linha. Né? Em ganho de market share, em histórias que estão bem azeitadas, né, que estão com momento, do ponto de vista operacional, de entrega, e que nos dá confiança, de novo, em certa previsibilidade, cada um com o seu grau de sal, grão de sal, mas assim, que dá uma certa previsibilidade para a gente investir. Eu acho que essa, para mim, é o grande ponto do momento da Bolsa no Brasil, né, do momento das empresas. Que você não precisa inventar muita roda, sabe? Assim, você não precisa ir numa história para encontrar esse growth. É claro que a gente quer estar na história de growth. Assim, é aí que você, né, que você vai ganhar dinheiro, né, assim, de uma maneira relevante. Mas você consegue
ter um bom carrego em histórias que têm growth e que não são tão complexas. Sim. Acho que para mim, essa é a cara da Bolsa hoje em dia no Brasil. Perfeito. E para fechar, 2 perguntas finais. Assim. Primeiro, falando um pouco de alocação, acho que pelas tuas últimas respostas, deu para ver que vocês estão mais concentrados aí em utilities, financials, fala um pouquinho de shoppings. Tem algum outro setor ou tese que compõe legal aí o portfólio que talvez você não tenha passado batido? E para fechar, qual foi o destaque, o que mais te surpreendeu, além da palestra do Kelly e do Gracie, de alguma reunião ou de algum insight que te chamou a atenção aí? Tá bom. Tem sim uma tese que eu acho muito interessante, que a empresa se chama GPS. Sim. Tá? Então, eu acho que a maneira que a gente enxerga o GPS talvez seja um pouco diferente do que o mercado define, né? Assim, é claro que ele é uma empresa de prestação de serviço, né? De terceirização de folha, de serviços de maneira geral. Né? Esse é o grande alfa dele, o grande edge, talvez seja na gestão de back-office, né? Talvez seja na capacidade de entregar um bom serviço a um bom preço para quem opta por terceirizar, seja segurança, seja limpeza, seja catering, enfim, tem manutenção predial, tem manutenção de rede elétrica agora, então tem N verticais, mas para nós a grande tese na verdade está no modelo de negócio que é o adquirente em série, né? O Zero Acquire, né? O cara que consegue alocar bem capital, comprar empresas privadas num bom valuation, né? Então ele está comprando histórias a 3 vezes EBITDA, né? Pega aquela empresa, né? Melhora a gestão daquela empresa, pequena empresa de nicho, né? Por isso que é serial, por isso que ele tem que fazer várias. É um segmento que pode consolidar muita coisa ainda. Muita coisa e em diversas verticais, né? Assim, tem verticais que ele não está e que ele vai entrar. Então, quando você vai tentar, né, imaginar, qual é o mercado endereçável desse cara? É até difícil, porque o mercado endereçável desse cara é tudo que é terceirizado. É tudo que tem a ver com mão de obra terceirizada ou até gestão de back-office, de sistemas. Né? Então, eu acho que esse é um case que ele é meio único no Brasil, mas quando a gente olha para fora, é uma tese de investimento muito bem consolidada. Então, você tem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que na verdade ela é canadense, mas muito famosa, que é a Constellation Software, que vai fazendo essas série de aquisições de empresas de software, mas você tem um mercado, por exemplo, nórdico, que é Suécia e Noruega, que é muito, muito fértil nesse tipo de modelo de negócio, de aquisição, né, de consolidadora, de empresas que fazem aquisição em série. Então, é uma dinâmica que você... Né, não é tão fácil fazer isso, você precisa ter de novo, tomadores de decisão muito bem alinhados, tomadores de decisão que têm uma disciplina financeira importante, né, que é o caso do GPS, né, assim, a gente acha o Luiz e o Marcelo assim, espetaculares, que são os líderes da companhia. Então, eu diria assim, até emendando na tua pergunta seguinte, o que mais me chamou a atenção foi, de fato, a reunião com ele, né, com o Luiz. Então, na verdade, foi um jantar que a gente ficou, sei lá, quase 3 horas que vocês organizaram. E eu acho que, assim, é muito interessante. Uma coisa interessante dessas conferências, assim, para não fugir do tema, é você, ao longo do tempo, e entendendo a consistência dos executivos, né? Então, assim, eu acho que eu costumo falar que o nosso trabalho não é muito diferente de quem investe no nosso fundo. O que eu quero dizer com isso? Quem investe no nosso fundo, né, tem que pensar, tem que entender como é que a gente pensa, ver nossos materiais, falar assim, estou dando, né, o meu dinheiro para aquelas pessoas já alocarem o meu dinheiro. Eu estou fazendo um trabalho muito semelhante. Estou pegando o dinheiro do fundo, o meu que está lá e dos meus cotistas, né, que não deixam de ser meus sócios, né, e dando para uma pessoa alocar, que são os executivos das empresas. Né? Então, para a gente entender a consistência de tomar de decisão
né, o que aquele cara fala, o que ele faz. Então passa um ano que vem a gente vai vir aqui de novo para Nova York, fazer as reuniões com basicamente as mesmas empresas e vai tentar entender, não, esse cara está consistente, esse cara fez o que ele falou. E aí ao longo do tempo você fala assim, ele é um bom alocador de capital. Eu quero terceirizar ou dar o meu capital para esse cara ir alocando e rentabilizando ele ao longo do tempo. Então, um trabalho muito parecido, né? Então, quando você tem uma reunião, por exemplo, com o Luiz, né, que é o CEO da GPS, é muito impressionante a consistência, é muito impressionante como, né, assim, é um statement ousado que ele deu, mas, assim, ele fala, eu quero ser a Berkshire brasileira do setor de serviços, né? Óbvio que é um statement ousado. Mas é um statement interessante. No limite, o que ele está falando é exatamente, cara, eu sou um alocador de capital. Né? Porque a Berkshire é um alocador de capital, né? Assim, tem diversos negócios ali dentro. Né? Então, ele gasta muito tempo nisso, pensando qual é a empresa que ele vai comprar, né? Qual é a oportunidade de pegar aquela empresa, melhorar a gestão, pegar o caixa que aquela empresa gera e alocar em outro negócio. Quase um private equity, mas sem se desfazer dos ativos. Exatamente. Então, o cara reinveste 70% do lucro, num ROE de quase 30%, e que está meio sozinho navegando. Tem ali a Versane, uma outra empresa privada que tenta fazer isso, mas não de maneira azeitada como ele. Então, acho que uma resposta talvez um pouco longa, mas que eu tentei responder as duas perguntas juntas. Mas essa é uma tese um pouco descorrelacionada com o que eu comentei. Menos dependente do macro, né? Porque são... E assim, eu acho que o macro no Brasil, hoje, no nosso ver, assim, saindo um pouco da minha praia aqui, mas eu aprendo com o Bruno e com o time macro, hoje o macro no Brasil, o risco, ao nosso ver, é muito mais de uma inflação mais alta do que uma atividade mais baixa. Ali que está o risco, né? Dado toda a expansão fiscal, né, que a gente vê, o mercado de trabalho apertado, né? Então, se você está numa empresa que tem pricing power, seja por contrato definido, que é o caso da Lupar, das utilities, ou seja, por posicionamento, eu acho que, pelo menos no curto, médio prazo, o risco não está na atividade, ele está na inflação. Né? Então, isso que provavelmente vai acabar, né? Acho que não é nenhuma novidade, o mercado já reprecificou a curva de juros, já reprecificou a taxa de juros final do Brasil, mas eu acho que está mais do lado da inflação do que do lado da atividade. Então esse é um pouco da nossa cabeça, da maneira que a gente está alocando capital e está buscando as oportunidades e, de novo, uma conferência como essa, de poder estar com CEOs, né, de N empresas e conseguir, né, acompanhar e fazer o check da consistência do discurso, da alocação de capital. Eu acho que é fundamental no nosso processo de tomar de decisão e na nossa diligência. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem essa pauta de hoje. Acho que o Perdigão passou um panorama do que foi esse evento. Queria novamente agradecer a tua participação. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, cara, até a próxima.